Opa, boa noite, galera. Boa noite, Wesley. Entramos junto hoje aqui, Wesley. Tá me escutando? Estou te escutando bem, Bruno Felipe. Boa noite. Tá me vendo e tá me escutando Tá bom. bem? Sim, tô te vendo e tô te escutando bem. Hoje tá 100% aqui. Não, olha que tá com a gente já. O nosso velho Abraão de Guerra, o nosso Bené de sempre, Fala Brutus. Quem é Brutus aí, Bruno? Não entendi, não. Explica isso aí. Ele me Tá chama chamando de assim, tem Brutus, base? não, né? Ah, tá chamando você, né? Chama, Ah, pegando no menos meu mal. pé. Eu achei que o Brutus era eu que eu tava gordo. Não. Bené, tá perdoado. Pode chamar o Bruno de É, tá vendo? É bem, né, pegando no meu pé, 24 horas pegando no meu pé. Ele conversa comigo 6 horas, o mas me chamando Abraão. de Brutus. Safira entrou também. Abraão entrou. Sim, galera tá chegando aí. Nosso papo de hoje aborda educação de novo. Né? Mais uma oportunidade para a gente dizer que esse projeto de educação que nós temos é um anteprojeto de educação. E evidenciar É isso com verdade. quem vive a realidade. Nós vamos conversar hoje, Wesley, com a nossa companheira lá de Águas Dai Lindas, a Martins. Dai Martins. Isso mesmo, servidora pública da educação, graduando em letras, secretária-geral do PSOL de Águas Lindas de Goiás. Então, uma semana bastante interessante para discutir isso, porque a esperança no Brasil, o Brasil surpreende a gente. Houve uma movimentação interessante e massiva em torno da aprovação do novo Fundeb. E apenas aqueles deputados do partido que a gente sabe, né, que é o PSL, eles deram ali, votaram contra, mas foi bem inexpressivo, houve uma ampla mobilização em torno de um projeto que quer financiar, né, ele é essencial para financiar a educação. E aí, claro, a gente está falando da educação, que é uma área em que você não gasta, você investe. Investe no futuro, investe no país. A educação é a base de qualquer coisa que se queira construir. E o Brasil, óbvio, já está atrasado, e se não aprovasse uma legislação desse tipo, ia ficar ainda pior. O temor era, como o governo Bolsonaro é um buraco sem fundo, né? O temor era que ficasse ainda pior do que já é. E aí é mais uma oportunidade hoje para a gente estar analisando a educação, os problemas da educação, o subfinanciamento e a relação que esses desgovernos todos têm com esse assunto. Não é, Wesley? Exatamente, Bruno Felipe. Mais uma semana turbulenta no Planalto Central. Todo dia é uma novidade. E são sempre péssimas novidades. É verdade, houve uma mobilização aí em torno da aprovação do Fundeb, a renovação dele, né? Porque o governo Bolsonaro queria extirpar o Fundeb, um absurdo. Olha, a Dai já está com a gente, nossa convidada, acabou de entrar. Já já estou saindo, Dai, Ana Clara também, sejam bem-vindos, todas e todos. Mas é um debate muito caro para nós, né, Bruno Felipe? Não por um acaso somos educadores, porque nós acreditamos que a educação é o único caminho viável para a construção de uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais democrática. Vivemos tempos tenebrosos. Muito em breve também, Bruno Felipe tem conversado comigo, vamos convidar pessoas para discutir também, né, Bruno? Uma convidada especial sobre essa obrigatoriedade do governo de querer fazer com que as aulas presenciais nas escolas públicas ocorram já em agosto. Absurdo isso. É um absurdo total, é genocídio. É uma irresponsabilidade. Então, vou É uma deixar o Bruno tocar as irresponsabilidade coisas. anticientífica. Não, vou deixar você tocando as coisas por aí, Bruno. Quero de antemão agradecer muito a gentileza, o carinho da Dai Lima, da Dai, nossa grande companheira, de disponibilizar um pouquinho do tempo dela hoje para debater conosco sobre esse tema que é tão importante, que é o Fundeb. Ela que faz parte lá do conselho do Fundeb na cidade dela. O conselho está parado, claro, até porque eles querem estar parado também. E só adiantar uma coisa, viu? Para quem não tem muito conhecimento ou não está muito a par, esses prefeitos municipais que estão querendo congelar salários, alegando a pandemia, eles estão mentindo, porque os recursos do município, de arrecadação ou não,
não tem nada a ver com o que chegou pelo Fundeb. O que chegou no Fundeb esse ano foi o mesmo do ano passado. Então não tem motivo nenhum para parar salário de servidores da educação. É uma mentira, é uma enganação. Não tem nada a ver com a arrecadação dos municípios. E mesmo se tivesse a ver com a arrecadação dos municípios, muitos, está comprovado na última semana, conversando com alguns economistas, viu, Bruno, que o Brasil está ganhando dinheiro aos montes. O problema é a concentração na mão dos poderosos. O dólar está em R$ 5. Ou seja, nunca se ganhou tanto como tem ganho nos últimos períodos. A pandemia não vem atrapalhando isso, não. Quem está pagando o preço é a classe trabalhadora. É essa sim que está sofrendo. Bruno, um beijo carinhoso no seu coração. Se você é o Brutus, você é o Brutus mais charmoso que eu conheço. E se você é o Brutus, o Bené é o papai. Tchau, boa noite, até a próxima. Até mais, Wesley. Bom, o companheiro Wesley saiu aqui, nós vamos entrar agora com a nossa convidada. Nós vamos entrar com a nossa convidada, a Day Martins. Vou adicionar ela aqui para que ela possa começar a transmitir conosco. E você viu, né, Bené? O Bené ficou rindo lá da piada do Wesley. Bom, boa noite, companheira Day Martins, lá direto de Águas Lindas de Goiás. Está aqui conversando conosco hoje. Boa noite, companheiro Bruno. É um prazer enorme estar aqui participando com você. E estamos aí para esclarecer o que for preciso. A gente vai conversando por aqui, né, sobre o que a gente tem passado aí. Agora tivemos a aprovação, né, da PEC de 2015, da nossa deputada aí do DEM, deputada Dorinha Seabra, né, que foi a relatora dessa PEC. E aí estamos na luta. Tivemos algumas mudanças, né, o Fundeb agora é uma política pública permanente, nós tivemos um aumento aí na porcentagem mínima, né, que vai ser dedicada à valorização dos profissionais do magistério, né, que antes era de 60%, agora já foi para 70%. Então, estamos tendo avanços aí. Essa questão, estava até já comentando com o Wesley, fazendo uma introdução ao assunto, mas quando se fala de financiar a educação no Brasil, é problema histórico, né? Me pareceu, e aí eu falo até como uma pessoa que foi uma testemunha ocular da história, eu testemunhei aí os últimos 20 anos como estudante também, mas me pareceu que a educação brasileira começou a melhorar, começou a mudar bastante, principalmente em relação ao que nós tínhamos na época da ditadura, que era uma coisa muito ruim, muito pouco crítica, inclusive. E aí começa a melhorar, como você começa a produzir uma geração de pessoas que eram mais críticas, que eram mais preparadas. Parece que eles começam a querer desmontar o negócio, não é? Então, o projeto... a querer alienar, realmente, né? É um desmonte, a gente vem vivendo um desmonte à educação brasileira, porque não é interesse do Estado, né, formar cidadãos de opinião, o interesse cada vez mais é alienar. Então, né, a gente vê aí, como o Wesley estava falando, realmente um desmonte, uma estirpe ao Fundeb, que é o que queria que tivesse sido feito, né? Que é o que o presidente queria estar fazendo com o nosso fundo aí de manutenção da educação básica, né? E valorização também dos profissionais, porque não é interesse realmente do Estado formar cidadãos de opinião. É cada vez mais alienar, é verdade. Não, sem dúvida. Até porque eu falo muito para os meus alunos, é muito mais fácil você conversar com 1000 pessoas acríticas do que com uma que é muito crítica. E aí é justamente na educação que a gente mexe, né? Mas o Fundeb, as pessoas ficaram olhando aquela discussão, e graças a todas as divindades possíveis, que houve uma movimentação muito grande de apoio ao Fundeb. Senão eles poderiam, no escopo desse sucateamento, querer realmente tirar, acabar, ou enfim, desvirtuar tudo, no sentido de que ele já não sirva mais aos propósitos que ele vinha cumprindo aí. Mas ainda bem, aí eu falo, no Brasil, quando você está quase perdendo
quase perdendo a fé toda, eles te surpreendem positivamente, aí você renova as esperanças, e assim de conquista em conquista que a gente vai, né? Mas fala um pouquinho mais do Fundeb pra gente. Qual que é a importância para as pessoas que estão assistindo a gente? O que você acha? Então, muitas pessoas não têm um esclarecimento maior da importância, né, que é o Fundeb e dessa parceria que foi feita do presidente Bolsonaro, essa sinalização dele, né, em relação aos deputados que votaram a favor do Fundeb. Por exemplo, retirar a Bia Kicis, né, da base foi um grande passo aí para ele sinalizar. Então, ele não quer, ficou bem claro que ele não quer inimizar, vamos dizer assim, né, com os deputados que votaram a favor do Fundeb. O Fundeb, ele é o fundo de manutenção e valorização da educação básica, né, do nosso desenvolvimento da nossa educação básica e valorização dos profissionais da carreira de magistério e dos demais profissionais também de educação. Ele vem aí desde a Constituição, não é isso? Desde a nossa Constituição de 88, ele vem sendo agregado, ele foi votado aí há 14 anos atrás e esse ano já seria extinto, né? Se não tivesse tido essa reviravolta, como você falou aí, já seria extinto. E é uma política pública permanente agora, né? Agora foi para o Senado, está indo para o Senado, a gente espera muito que seja votado. Ele é de suma importância para a nossa educação básica, porque ele é justamente para isso, para manutenção e valorização dos profissionais e de toda a educação básica. Então, o que inclui? Ele é oriundo de verbas, né, de verbas, tributos federais, municipais e estaduais, e ele é o que mantém a educação ainda viva no nosso país, né? Depois de que deixou de ser Fundef, né, quando o ensino fundamental era o primo rico da nossa educação básica, vamos dizer assim, e agora é Fundeb, né, que é toda a nossa educação básica, é de grande importância, de suma importância, porque para tudo, desde a merenda escolar, que a gente frisa muito, 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 a gente vem até conversando, a nossa categoria aqui, dia desses a gente conversava no nosso grupo, sobre como estão os nossos alunos agora, como estão os alunos da rede municipal e da rede estadual aqui na nossa cidade, porque muitos deles dependem da merenda escolar para se alimentar. Então, a gente levantou esse papo esses dias e, infelizmente, a gente vê que os próprios pais, às vezes, a própria comunidade não sabe a importância que tem o Fundeb, não sabe a importância desse investimento na valorização dos profissionais de carreira, não sabe a importância da fiscalização por parte dos pais também, por parte da comunidade também, nessas verbas, né, que são investimentos, são os nossos impostos, Bruno, voltando para os nossos filhos, voltando para o seio da nossa comunidade, entendeu? São valores que vão ser investidos no futuro dos nossos filhos, das nossas crianças. Então é isso que o Fundeb representa e a gente precisa cada vez mais discutir e se inteirar e se interessar por fiscalizar, por acompanhar, porque realmente é uma verba nossa. Aqui na nossa cidade, infelizmente, a gente tem uma defasagem muito grande em relação ao conhecimento, realmente, da comunidade escolar, sabe, do que é o Fundeb, da importância que o Fundeb tem dentro da educação básica. Se essa PEC não tivesse passado, Bruno, como é que você acha que ficariam essas crianças? Como é que ficariam esses profissionais, a valorização desses profissionais e o futuro dessas crianças, né? Não, com certeza. E é claro, as pessoas, eu assino embaixo nisso que você acabou de dizer, que isso não é nenhum favor que o político X ou o político Y está fazendo, né? Isso é o mínimo do que pode, do que deve retornar para a população naquela área que todos nós vamos ser unânimes. Só que tem um detalhe. Defender a educação na teoria é lindo, né? Assim, todo mundo defende.
Enquanto que quando o cara vai lá, que ele está numa posição de poder, que ele está, e aí a gente acaba vendo que a ação prática desse líder, desse político, ela não condiz com o discurso. Que é o caso lá dos 7 deputados que ainda votaram contra. Teve um doutor famoso aqui de Goiás também que votou contra, mas depois desconversou. Disse que não, que ele errou. A gente ainda vai passar um pano para ele, mas eu gosto de lembrar. Mas assim, é uma coisa... E é claro, serve a esse propósito. A galera está dizendo aqui, a Jéssica apontou, a maioria da comunidade não sabe nem o que significa Fundeb. E aí, esse veículo, né, esse veículo de comunicação nosso aqui, para poder apontar para as pessoas e para poder mostrar para as pessoas que isso existe. E para que, inclusive, não aconteça o problema desses gestores municipais ficar dizendo, agora eu vou ter que cortar o salário do professor porque eu não tenho dinheiro. Que agora começa, né? Começa toda essa conversa, começa tudo. E a galera, como às vezes tem alguma dúvida com relação a de onde vem o financiamento, de onde vem o dinheiro, quanto mais as pessoas se interarem a respeito disso, com mais propriedade elas vão participar. E aí elas vão conseguir cobrar de maneira efetiva. Agora, você é graduanda em letras, é isso mesmo? Graduanda em letras. Sim. Então, e servidora pública da educação. Ser servidor público da educação no governo Bolsonaro não é fácil, não. Como é que está sendo de 2018 para cá para vocês? Não é fácil ver nossas companheiras com salários defasados, com salários congelados, sem receber titularidade, sabe, lutando para ter pelo menos sabe, a base salarial. É muito complicado, muito complicado. Então a gente vem, em relação ao Fundeb ainda, como você estava falando, a gente vem fazendo, a gente vai tentando desenvolver, né, um trabalho desde maio aí, desde que eu fui eleita conselheira aqui também, juntamente com o companheiro que representa os professores, que é o professor Edson. A gente vem tentando, primeira mudança, nós estamos mudando o regimento interno do nosso Fundeb, né? Que é bem defasado, é bem viciado, cheio de incoerências. Então, nós estamos mudando o regimento no qual nós vamos trabalhar pelo próximo biênio, e a gente está tentando fazer esse trabalho de conscientização junto à comunidade, né? Nós devemos ter representantes, a lei diz que nós devemos ter representantes dentro do conselho, e isso é muito importante, 5.000 municípios afora aí pelo nosso país, que a comunidade passe a se interessar. Por quê? Porque nós temos representantes por lei, por exemplo, representantes dentro do conselho que são pais de alunos, representantes da comunidade escolar. E aí a gente não sabe como são escolhidos esses representantes, entendeu? Então não tem uma votação, não tem um processo transparente de escolha, não tem uma conscientização da comunidade, sabe? Olha, isso é o Fundeb e a gente precisa que os pais se interem, fiscalizem, aprovem contas ou desaprovem. A gente vem fazendo bastante isso daí. Quer dizer, pretendemos fazer, né? Devido à pandemia, a gente não está tendo muito o que fazer, e também assumimos agora em maio, né? Final de maio. E com o Fundeb, como estava parado, né? Agora a gente vai retornar e tudo para poder tentar ver se a gente modifica essa realidade daqui. Mas realmente o trabalho de conscientização precisa ser feito. E as nossas colegas vêm sofrendo muito, muito, muito com a defasagem salarial. E agora também temos um decreto aqui na cidade que congela, né, os salários também, congela todo tipo de progressão de pagamentos adicionais ao nosso salário. É bem complicado. Não, sem dúvida. Pandemia. Pois é. Eu até estou tentando esclarecer muitas pessoas que esse tipo de política, que a gente vai chamar de neoliberal, a gente vai falar que é o nome que a gente tem que dar para essas políticas, que quando encontra a primeira desculpa, vai lá e corta todos os investimentos, corta salário, corta tudo, no intuito de dizer que um orçamento sadio é aquele orçamento enxuto. Enquanto que, na verdade, nós estamos na América Latina, e como as fragilidades da América Latina são próprias de América Latina, o Estado, nesse momento, ele devia estar muito mais presente na vida das pessoas, assegurando salário, renda, emprego. Era bem o contrário disso, né? Tem aqui algumas participações que eu vou ler. A Karina diz que
ao compreender o papel fundamental desse fundo, podemos concluir que o atual governo, na pessoa do presidente, não tem a educação como prioridade. Eu acho que não tem mesmo. A gente pode deixar bem que ciência, tecnologia, tá, na esteira, se a gente fizer uma comparação geral com outros países do mundo, o Brasil está no caminho contrário do que se tem feito em países que estão dando muito certo, que é muito investimento na educação, mas também sem criar aquela falsa rixa entre a educação básica e a universidade, porque não existe, são duas coisas bem diferentes. Não é porque a gente vai investir na educação básica que a gente tem que sucatear a universidade. Eu acho que é complementar. Né? A Jéssica diz que a maioria da comunidade não sabe, eu já tinha lido. O Wesley está aqui participando conosco. Né? A Milena Nayara diz que ela não conhece muito sobre o assunto, mas queria saber se a mudança das escolas públicas para as militares tem alguma relação e qual a influência disso. Depois eu vou até te ouvir a respeito disso, se você tiver algum comentário. Mas assim, via de regra, Milena, quando a gente está falando de militarizar escolas, a gente está falando de um tipo de política que fala o seguinte: não valoriza professor, não cria condições estruturais de funcionamento da educação, porque você vai pegar lá de todas as 100% das escolas, 3% tem uma estrutura legal, o resto está com a estrutura totalmente sucateada, está cheio, está sem nenhum tipo de assistência orçamentária, dinheiro mesmo do Estado para funcionar bem. Aí o que o governo faz? O governo fala assim, não, para resolver a situação aqui é só colocar a galera fardada para dar aula que vai ficar, ó, joinha. E isso é, na verdade, uma cortina de fumaça. Eles estão se aproveitando daquela noção de que se colocar alguém fardado resolve, enquanto que não resolve absolutamente nada, continua sendo a mesma educação, só que com um sistema opressor de uma falsa disciplina em que você tem que rapar a cabeça, você tem que bater continência para bandeira. Essa é a visão que eu tenho de educação militar, que é uma farsa, terrivelmente uma farsa colocada, vendida para o nosso povo como ideia boa, enquanto que o que resolve de fato na educação é financiamento, mas financiamento aplicado em áreas essenciais e com boas ideias. Mas, sobretudo, escutando a galera da educação. Não dá para fazer educação com quem não é da educação. O que você acha sobre isso? Então, é isso que você estava falando. A gente até teve algumas experiências aqui. A cidade de Águas Lindas, ela fica no entorno do Distrito Federal, né? A gente já tem, acho que 2 ou 3 escolas militarizadas aqui no nosso Distrito Federal. E a gente teve experiências horríveis, notícias horríveis, de professor que foi desrespeitado dentro de sala de aula, que teve a sua autoridade, né, tomada, assim, né, de repente, bruscamente, por militares. Então, eu acho o seguinte, isso sem falar na perda de identidade, né, do aluno e do profissional, porque a partir do momento que você quer uniformizar, vamos dizer assim, isso no sentido mais amplo da palavra, raspar a cabeça, meninas só tal vestimenta, só tal corte de cabelo, só tal penteado, não pode um brinco, não pode um batom, não pode nada. Você tira a característica individual dessa pessoa, né? Você tira o direito de ir e vir dessa pessoa. A gente teve, inclusive, casos de racismo estrutural, educacional. A gente teve notícias de que alunas com cabelos afro, elas estavam sendo proibidas de entrar na escola com o cabelo delas. Então, assim, como é que você vai fazer para estudar se você não pode sequer ter um cabelo, entendeu? É o seu cabelo, entendeu? São coisas que são tão descabidas, Bruno, que não tem nem como a gente explicar, realmente. É muito difícil, é muito complicado. Eu acho que nessas horas a gente precisa, sim, de um acompanhamento, de uma assistência, né, na comunidade escolar. Para isso, a gente precisa de investimento em lazer para os nossos jovens, em educação. A gente precisa os jovens que estão na idade, assim, entrando no mercado de trabalho, a gente precisa de graduações, a gente precisa de investir realmente na educação pública, para que esse jovem não se desvirtue. Agora, militarizar escolas, fazer com que os alunos percam a sua identidade e sejam todos soldadinhos de chumbo que acordam ao som do sino não sei da onde, e por aí vai, eu acho totalmente descabido.
e retirar a autoridade de um professor que, desde que eu me entendo por gente, desde a época que eu era pequenininha, são mestres, assim. Quando eu era pequena, minha mãe, ela dava autoridade para você ver. Minha mãe era uma mulher antiga, mulher de roça, vamos dizer assim. E ela dava autoridade para as minhas professoras, até puxar uma orelha, assim, entendeu? Ela falava. Eu lembro claramente das professoras dizendo, não, jamais vou fazer isso, que é isso? Então, assim, professor para mim e professora são mestres em educação. Então, são sagrados. Para mim, é uma das profissões mais bonitas que existe, quiçá a mais bonita. Então, assim, passar o que nossos professores estão passando em relação à militarização das escolas é realmente uma vergonha, um retrocesso muito grande, Bruno. Não, sem dúvida nenhuma. O que o pessoal precisa entender, isso é pseudodisciplina, isso não é disciplina de verdade. A verdadeira Sim. disciplina é aquela de quando você entende a importância do processo educacional e começa a fazer parte dele. O que acontece hoje? Hoje se trancafiam 60 crianças numa sala durante 6 horas, num esquema muito parecido com o da prisão, e chamam isso de escola. A gente precisa desenvolver na escola situações de aprendizagem que tem a ver com esporte, arte, ciências. Sim. E isso demanda investimento e dinheiro, não é, querido? Demanda investimento. E aí, como é que faz? Com os profissionais da educação, né, superlotam salas de aula e esperam que o profissional da educação que está ali dentro, né, que ele seja um super-herói, uma super-heroína, né? Eu digo isso não só dos profissionais que estão em sala de aula, não só dos professores e monitores, mas os servidores como um todo, assim como eu sou também, entendeu? Os servidores administrativos, os servidores de todos os segmentos, entendeu? Realmente, a gente vem passando dificuldades na educação brasileira. Sim, até porque faz parte, é um todo. A gente não vê a escola, quando a gente fala muito do professor, o professor certo, fica em evidência na situação de análise da escola, mas a escola ela não é feita só por professores, tem todo o pessoal do técnico administrativo, tem todo o pessoal do apoio. Todo faz parte, né, Bruno, desse processo de educação. Exatamente. E aí, a gente não pode se deixar enganar por esse, de novo, eu uso muito essa palavra, por esse anteprojeto de educação, que significa militarizar. Porque por trás da questão da militarização vem opressão, vem controle de jovens na periferia de maneira racista, sexista, vem uma série de preconceitos que a gente sabe que são estruturais da sociedade, que a gente está tentando questionar e mostrar para as pessoas, mas que infelizmente as pessoas ainda não compreenderam, mas a gente tem a esperança de que o mundo caminha na direção de ser melhor no futuro, então a gente segue com essas nossas utopias, mas assim, isso é plano de fundo, essa educação militarizada é plano de fundo para tudo isso. E eu não acredito, quero deixar bem claro aqui ao vivo, com todos os companheiros que estão assistindo, com todos os meus alunos, inclusive tem alguns deles aqui, que eu gostaria de dizer que eu não acredito em educação militarizada. Educação militarizada é uma piada de mau gosto dos nossos governantes. É péssimo que o Bolsonaro tenha dito de Bolsonaro de fazer tudo virar militar. Obviamente não vai conseguir fazer, porque a oposição tem sido uma oposição de muito sucesso. Somos poucos, mas a gente faz a diferença. Mas, enfim, educação militarizada para mim é uma coisa horrível. Eu quero uma educação crítica, né, libertária, que mostre o futuro, que faça os alunos voltarem a sonhar com um projeto de vida, uma educação que ensine a fazer a leitura da realidade. É totalmente diferente isso. Bom, aproveitando essa pauta, tem como falar rapidamente sobre o projeto de militarização da educação municipal em Águas Lindas? Eu acho que era o que você estava comentando, não é, Dai? Essa minha fala foi sobre o projeto de militarização que está tendo no entorno do DF. Mas aqui também há um projeto, e há inclusive algumas escolas particulares que se aproveitam disso, né, que se aproveitam dessa onda bolsonarista aí, para atrair alunos, né, os pais de alunos, né, para poder tentar ir arrebanhar.
A gente tem um projeto de militarização aqui das escolas, que também acho que não vai adiante, não, porque a população acho que não vai deixar passar, não. Não vai deixar passar, não. Mas é nesse mesmo ritmo, nesse mesmo intuito aí, que está acontecendo aqui no entorno do DF, né? É bem próximo aqui. Águas Lindas, embora seja uma cidade goiana, ela participa muito mais da vida de Brasília, da capital federal, e das suas regiões administrativas, do que da sua capital, que é Goiânia, né? Então, é nessa mesma onda, mas a gente pensa que a população não vai deixar passar, não. A gente tem aqui uma escola, uma escolinha militar, mas não é uma escola pública ainda. É um projeto, na verdade, né? Que vem se desenvolvendo aí há algum tempo, e não... Eu, sinceramente, né? Eu, Daiane da Silva Martins, eu não coloco meus filhos e nem recomendo, assim. Não, eu sou totalmente contra. Eu penso que o cidadão ele tem que ser livre, a criança tem que ser livre para brincar, para sonhar, para aprender do jeito, cada qual com a sua particularidade. Eu penso nisso. Esse negócio de uniformizar, para mim, é bem complicado. Eu sou totalmente contra. Não, sem dúvida. Eu lembro que na faculdade eu lia um teórico, enfim, um filósofo do século XIX, e ele falava que o dever da educação é justamente o de descobrir aquilo que a pessoa tem de mais desenvolvido, de mais elevado, aquela coisa que é... e fazer aquilo se desenvolver. Então essa uniformidade, ela é uma uniformidade falsa e totalmente ilusória, ela não existe. Uma educação que funcione tem que ser distinta. Transferir a educação para a escola. A escola não educa, ela participa da educação, que é a opinião dele, ele está deixando claro. É um processo que a gente vê de maneira mais ampla também, Paulo, né? É família, é sociedade, instituições, claro. E o Abraão disse, numa democracia, principalmente quando se trata de educação pública, para mim é importante que as famílias tenham opções de educar seus filhos. Educação pública de qualidade com gestão democrática. Deixa eu ver, democrática mesmo, que foi o que ele disse. E o Benedito Dominiense, o professor Beneque de Aparecida, diz que a educação bancária que temos é a reprodução da estrutura de classe na medida que hierarquiza e exclui os sujeitos. E é isso, tem muita gente acompanhando aqui. Deixar um grande abraço para o meu professor de teoria, Luiz Carlos Bento, que está assistindo lá de Coxim, no Mato Grosso. Saudades, Luiz, das nossas noites de sexta-feira lá na aula de teoria da história. Marcou época na UEG de Jussara. Bom, voltando aqui para o nosso tema, educação é uma coisa complexa. A gente precisa deixar claro que para ser educação, você tem que... envolve arte, envolve leitura de mundo, envolve criticidade, envolve ciência, envolve matemáticas, envolve uma série de coisas. E é claro que quando você trancafia de maneira panóptica 60 crianças numa sala, não sai educação, sai qualquer outra coisa. É esse que acho que é o grande recado. E aí, assim, financiamento de educação tem a ver com isso, galera. Acho que a grande discussão aqui é essa. Quando a gente fala de investir em educação, a gente está falando que precisa construir, através desse investimento, essa educação crítica, total, que pensa o indivíduo como um cara que vai ter que ir para o mundo, vai ter que se relacionar com pessoas, para esse cara não virar bolsonarista lá na frente também, porque, pelo amor de qualquer coisa, ninguém aguenta mais. Mas é isso. Dai Martins, você é secretária do PSOL de Águas Lindas de Goiás, mulher secretária do PSOL de Águas Lindas de Goiás. Como é que é aí como é que é essa luta feminista aí no interior de Goiás? Fala pra gente um pouquinho disso. Então, a gente vem aí se desdobrando, né? Nem sempre a gente dá conta de tudo, mas é um prazer inenarrável, uma satisfação enorme fazer parte do pessoal de Águas Lindas, né? E ainda mais à frente da Secretaria-Geral. Então, nós temos um movimento aqui de luta, nós ganhamos aí um grupo muito bacana, que é o Coletivo Bem Viver, há algum tempo. E é uma galera, assim,
inenarrável, inenarrável. São raçudos, são maravilhosos. E a gente tem, sim, um projeto de um mandato coletivo de mulheres, ou quiçá de servidores para esse ano, e eles vêm amadurecendo bastante a ideia, e acho que vai ser muito bonito. Mas é maravilhoso, é muito bom fazer parte do pessoal. Eu tenho muito orgulho de ser pessoal. Não, sem dúvida, né? E galera do PSOL é uma galera que enche a gente de orgulho. Quando eu ainda não fazia parte da política partidária, o Jorge Guimarães já era meu amigo no Facebook, já estava tentando me aproximar dessa galera, que era uma galera que a gente tem. Porque quando a gente está na presença de uma galera boa, a gente melhora, né? Então a gente melhora. A gente Exatamente. Cercando dos bons é que a gente fica melhor ainda. E a gente se encontra, né, também. É muito bom a gente estar perto de quem... É bom a gente dividir opiniões, nem sempre a gente concorda, mas é muito bom a gente estar perto dos nossos, de quem a gente se identifica. E essa galera que a gente vê o brilho no olho, essa galera que está entrando para a política agora, que a gente percebe esse brilho nos olhos, dá um gosto de ver, né? Sobretudo. E é o que enche a gente de energia. E é nesse sentido que eu vou fazer a próxima pergunta para você. Tem uma juventude que acompanha a gente, eles ficam desanimados, eles ficam chateados, eles acham que o Brasil e o mundo não têm solução, né? E eu sempre faço essa pergunta para as pessoas. E aí, o que a gente fala para essa juventude? O mundo tem jeito? Olha, a gente fala que tem jeito sim, e a gente precisa... Eu vou te falar agora uma frase que eu uso muito. Quem não se interessa, quem não participa do que quer, quem não luta pelo que quer, tem que aceitar o que vier. Então a gente não pode jamais abandonar a luta, dizer que não tem jeito. Nossa, no último pleito, eu chorei pós-eleições. Eu chorei bastante, sabe? Eu senti, parece que eu senti o que a gente enfrentaria, né? As vergonhas que a gente passaria com essa pessoa que nós temos hoje na presidência do nosso país, infelizmente. E essa vergonha se estende mundo afora. A gente se decepciona? Sim. A gente chora? A gente se enfraquece? Sim. Mas eu acho que o caminho está justamente aí, Bruno. Buscar força nos que estão entrando agora, nos antigos na luta, entendeu? Nos veteranos de luta, para que a gente não desacredite. Porque a partir do momento que a gente desacredita, a gente tem que aceitar o que vier. Então, a gente não pode jamais deixar de lutar pelo que a gente quer, né? A gente precisa cada vez mais imprimir a nossa vontade, o nosso querer, nas urnas, na participação cotidiana, na militância. Então, não pode abandonar. Tem que se fortalecer, sim, e a gente tem que cair para dentro, como diz uma amiga minha, a gente tem que cair para dentro, não pode deixar de lutar jamais. Não, sem dúvida. Eu até falo para as pessoas, no dia da eleição eu deprimi. Porque eu chorei muito. Fui lá, votei no Haddad e tal, porque não tinha como. Mas deprimi, meu querido. Fui para casa, fiquei triste a tarde toda. E eu fui mesária. Eu fui mesária e acompanhei bem de perto, assim, a movimentação na minha sessão, na escola em que eu estava participando do processo eleitoral. E eu fiquei, assim, muito triste. Eu chorei profundamente. E realmente a gente vê, esse choro tinha fundamento. Porque, primeiro que ele não foi sozinho, né? Ele não foi solitário, teve muitos foi coletivo. E teve fundamento porque quando a gente vê, né, um ano e pouco depois, um senhor que está na presidência do nosso país mostrando uma caixa de cloroquina para uma EMA, a gente não tem muito o que esperar, a gente senta e chora. É só o que a gente faz, né? Mas passado esse choro, a gente se ergue, se levanta e volta para a luta. Exatamente. Até porque tem toda uma oposição que a gente precisa tomar partido e fazer de maneira ferrenha em nome de um país que seja um país menos bárbaro, né? E que não seja um esquema de pirâmide, porque o Brasil está virando um esquema de pirâmide, que tudo sai do bolso do pobre para bancar o rentismo dos ricos. Isso é lamentável. Bom,
Foi muito bom estar aqui hoje contigo, tá? Vou agradecer bastante em nome do Wesley Garcia também, que está aqui acompanhando. Ele não entra aqui, mas ele acompanha a live toda. Aí na semana que vem é lá no Instagram dele, eu acompanho, ele entrevista, a gente fica revezando. Já estendendo o convite para numa outra oportunidade a gente conversar mais, né? Para participar de novo, trazer temas diferentes, porque a intenção é que esse espaço seja um espaço de socialização de conhecimento e de discussão democrática. Já convidando todo mundo aí para seguir a Day Martins, para seguir as redes sociais, para a gente ampliar esse grupo das pessoas que estão falando de assuntos importantes. Mas, sobretudo, agradeço muito a tua presença aqui hoje. Muito obrigado, Muito companheira. obrigada. E as suas considerações finais para a gente terminar. Ó, sou eu quem agradeço. Gostei muito de participar. E é isso. Prazer inenarrável estar aqui, estar interagindo com esse pessoal aqui. Alguns que estão presentes aqui eu conheço, outros não. Mas é sempre bom, gente, a gente não pode deixar de se interessar jamais por política. Eu fico tão triste quando eu ouço, às vezes, sabe, jovens nessa faixa de idade, assim, entre 14 e 22 anos. Ah, a política é uma merda, a política é tudo igual. Desculpe o palavrão, que eu nem sei se pode. Não, pode, tá liberado. Então, a gente fica magoado, né? Quando a gente vê alguém falar que a política não quero, não vou me interessar, não quero saber, né? A gente vem se aproximando aí de mais um pleito e a gente vê aqui na nossa cidade, infelizmente, muitas pessoas dizendo que vai anular voto, que não vai votar, que tá cansada, que entra um, sai outro, é tudo a mesma coisa. Mas, gente, se tá ruim do jeito que tá, se tá ruim com a gente imprimindo a nossa vontade e muitas vezes sendo enganada, né, sendo passado para trás, vamos dizer assim, dentro do nosso município. Se fazendo assim já tá ruim, imagine se a gente deixar de imprimir o nosso querer, não é verdade? Né? Então, cada vez mais participar, eu agradeço muito a todo mundo que pôde participar, viu? E sigam aí o Bruno Felipe. E muito bom, Bruno, foi um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui participando, interagindo com vocês. Eu que agradeço. Parabéns aí pelo trabalho realizado e seguimos na luta. Até a próxima. Seguimos. Até a próxima, companheiro. Um abraço. Wesley, meu querido, vamos entrando aqui para a gente fazer o nosso encerramento de hoje. Galera que está acompanhando, tá? O Paulo disse aqui, faça no Zoom. Paulo, nós vamos fazer no StreamYard. Você é um super convidado a participar conosco. Paulo Roberto, aqui de Aparecida de Goiânia, nosso companheiro, professor de filosofia. E é naquela vibe do É Perto dos Bons que nós fica melhor, porque tem muita coisa legal que a gente pode falar. Então, sinta-se convidado, viu, Paulo? Abraão está aqui, muito triste, se desalento e tal. Jéssica, com meninas no mandato coletivo em Águas Lindas. Jéssica, aqui falando da participação feminina na política, que é uma coisa super importante. O PSOL traz isso como uma coisa básica, né? O Michael fez um Instagram só para assistir a gente aí, ó. Michael, irmão é assim, né, meu querido? Você é o meu senhor Hokage da aldeia de Britânia. Pode ir. Professor Luiz Bentes, que é um grande debate, muito gratificante, Luiz, escutar essas palavras de você, que é uma pessoa importante, uma trajetória importante. Bom, Wesley, e aí? Bruno, muito bom, né? Excelente o bate-papo com a Daiane. Ela trouxe várias informações pertinentes, trouxe um debate em alto nível aí, um tema polêmico que a gente acabou entrando, que eu quero falar um pouquinho sobre ele, que eu fiquei aqui instigado em falar, que é a questão da militarização das escolas. Mas primeiro, respondendo a Jéssica, ficou aí a ideia para a gente poder chamar, de repente, as meninas todas que farão parte dessa tentativa, esse mandato coletivo para a Prefeitura de Águas Lindas. É algo novo. Então vai ser um mandato coletivo feminista para a Prefeitura de Águas Lindas. Fica aí a ideia sugerida, Jéssica. Já aceita, né, Bruno? A gente vai fazer contato e em breve vamos ter esse bate-papo sim aqui no Refutações. Sobre o projeto da militarização das escolas em Goiás, importante para quem está nos acompanhando. O projeto começou em 1999, no governo Marconi Perillo. Em 2019 fez 20 anos, então já tem 21 anos, que escolas públicas do estado de Goiás sofrem o processo
de militarização. É importante. O que esse processo faz? Ele, primeiro, fere o princípio da gestão democrática. Ele afasta a diretora, o diretor, a gestão que foi eleita democraticamente para que um militar fardado e armado assuma a direção da escola. Não tem gestão democrática. Não tem grêmio estudantil. Então, fere a lei Aldo Arantes, de Goiás, que garante a presença do grêmio estudantil. Eles até colocaram um grêmio estudantil na resolução da escola militarizada. Mas é um grêmio que na prática não existe e que no papel tem que ter notas altas e participação de alunos com pais dentro de regras. Isso não existe. Não tem liberdade nenhuma, que é a liberdade do estudante. Quando ele impõe sob a égide de uma arma e farda a educação de crianças e adolescentes, ele fere princípios também da degradação humana previsto nas resoluções da organização da ONU. Resoluções da ONU. Perdão, Bruna, porque me fugiu aqui. E isso é muito grave. Isso é algo grave. Não existe educação pública de qualidade, libertária, como queria Freire, libertadora, como queria Paulo Freire, mediante a presença de um militar fardado com uma arma. Não se faz educação com presença de armas dentro da escola. O que você consegue aí é a imposição de um respeito e uma disciplina sob a égide da cultura do medo. É o que o Bruno falou, o panótipo de Bertin, que o Bruno citou aí, que o Foucault lembra lá no livro dele, né? Lá Michel Foucault, que é o controle sobre o medo, né? Que é exatamente, que é o panótipo. E isso não tem nada a ver, não com a Duna, com uma educação crítica, com uma educação transformadora, libertária e libertária. Não existe essa possibilidade. Nós temos realmente que repudiar, nós temos que ser críticos a esse modelo. É um modelo reacionário, racista, homofóbico, sexista e que não tem nada a ver com os princípios democráticos que nós defendemos. Só para terminar, Anton Makarenko era ucraniano. Ele desenvolvia educação junto com jovens infratores. Jovens de 7 anos a 14, 15 anos. Jovens infratores. Anton Makarenko trabalhou com esses jovens para conseguir organização, disciplina e trabalho. Sabe como ele conseguiu? Ele colocou uma coisa chamada democracia real. Ou seja, ele juntava todos os jovens. E aí todos votavam. O voto era igual. Quem quer construir uma casa na árvore? Todos votavam. A partir do momento que vencia-se a construção da casa da árvore, as crianças e os jovens trabalhavam, construíam de forma coletiva um exemplo a sua casa na árvore. E depois construíam os seus brinquedos, iam brincar. Ele colocou, junto a esses jovens, a inserção de teatro, de música. E aos finais de semana que esses jovens poderiam voltar para suas casas, o que eles faziam? Preferiam passar o final de semana com o Makarenko. E ele conseguiu, porque a arte, e a minha filha faz balé, a minha filha faz teatro, a minha filha faz dança, faz sapateado. A minha filha, com o balé, com o teatro, com a dança, ela consegue disciplina, ela consegue ser organizada e ela trabalha pra caramba, sem precisar de um militar armado gritando com ela. É com a arte que a gente alcança uma educação verdadeira. Eu tinha que pontuar isso, porque mexe muito comigo, foi meu tema de estudo durante muito tempo, e era importante pontuar. Educação militarizada é um esterco em discussão educacional. E não existe educação militarizada em escola particular. A Dai, bem que ela lembrou isso. E ainda tem escola particular que está mentindo para o povo, porque o processo de militarização ele acontece nas escolas públicas. Tá bom? E no Distrito Federal está começando também esse processo. O Bolsonaro vem com a tal escola cívico-militar, que é esse mesmo modelo ruim, precário, nocivo, que nós não devemos aceitar. Bruno, desculpa. Da minha parte, boa noite. Valeu muito esse debate. Um beijo para o nosso papai. Um beijo para o nosso galã Brutus. E dizer que semana que vem vamos ter mais debate.
Não, queria dizer uma coisa, que nós estamos falando aqui com uma pessoa, você falou com uma propriedade incrível sobre as escolas militares, mas nós estamos falando aqui com uma pessoa que, durante 2 eleições, tem enfrentado o tema de uma forma incrível e na cara, porque a gente está falando muito de Bolsonaro, mas eu preciso destacar, Wesley, o caiadismo é um bolsonarismo ao molho de piqui, não tem muita diferença. Né? Então, a gente está falando, a quem interessa educação militarizada? Interessa quem está fazendo lobby dentro, como o Michael está falando aqui, ó, quem está querendo fazer lobby lá, major, coronel, né? A eles interessa. A nós, como população que precisa de um ensino crítico e total, quando eu falo educação total, é isso que você apontou, é com arte, é com esporte, é com filosofia, é com sociologia, é com matemática, geometria, ciências, tudo isso faz parte da formação integral do indivíduo? Faz. Se não tiver essa formação, fica deficitário. E a gente nós estamos formando pessoas que não compreendem o básico de método científico e acham que cloroquina funciona no combate do Covid. Nós estamos formando esse tipo de pessoa, isso precisa parar no Brasil. Uma educação libertadora resolve esse tipo de problema. E nós estamos falando contigo aqui, vou rasgar cedo agora, porque o meu amigo Wesley Garcia, em 2 eleições, enfrentou o establishment, falou na cara das pessoas que esse tipo de educação não funciona, né? Com toda essa propriedade que ele nos apontou aqui, com todos esses dados, mostrando que pode ser diferente e que deve ser diferente. Então, parabéns, Wesley, pela sua fala, e eu assino embaixo. Aplaudo de pé aqui. E na semana que vem tem mais. Só que na semana que vem é lá no Instagram do Wesley Garcia. Então vocês já vão seguindo lá o Instagram do Wesley para poder, na semana que vem, ter mais um encontro desse legal aqui conosco no programa Refutações. Combinado, galera? E nós vamos ficando por aqui, né, Wesley? Quer falar mais alguma coisa aí? Exatamente. Não, depois de você rasgar cedo aí, só posso dizer que você não é mais o Brutus. Né? Brutus é outra coisa. Deixa eu mandar uma mensagem pro Bené aqui. Bené, você acha que você manda no programa? Mas só para sua informação, Bené, nós vamos trazer aqui a professora Bianca Miriam. Porque o Bruno é que pediu, e não você. Ei, Bené, o trem tá feio. Tchau, galera. Até mais. Depois entra lá no YouTube para ver o programa na íntegra. Tchau, tchau. Grande abraço a todo mundo. Muito obrigado. Falando em YouTube, depois vai ter também o programa com a Maninha de semana passada. Com vinhetinha, que é o mais importante. Com vinhetinha, tudo. Tem vinheta no YouTube. Não deixem de entrar. Canal Programa Refutações. Tchau, tchau, galera. Até mais, Wesley. Até segunda.